Imagine abrir a janela em Buenos Aires e encontrar soldados brasileiros marchando armados pelas ruas da capital argentina. Parece cenário de ficção, mas esse evento monumental aconteceu de verdade e não é uma realidade alternativa. Essa é a história da Batalha de Monte Cazeiros, o momento decisivo em que o Brasil redefiniu a América. Mas para entender esse choque de gigantes, precisamos voltar no tempo. O homem forte da região era Juan Manuel de Rosas. Ele era um estancieiro que virou governador de Buenos Aires em 1829, governando com mão de ferro até 1852. Rosas tinha um projeto geopolítico extremamente perigoso. Ele queria reconstituir o antigo e gigantesco vice-reino do Rio da Prata. Na prática, ele planejava anexar o Uruguai, subjugar o Paraguai e fechar completamente a navegação dos rios da região. E por que isso era um pesadelo absoluto para o Império do Brasil? Porque não existiam estradas para o centro-oeste. A única forma de integrar a província de Mato Grosso ao resto do país era navegando pelos rios Paraná e Paraguai. Se Rosas controlasse e fechasse essa rota vital, o território brasileiro ficaria literalmente cortado ao meio e isolado. Em 1851, a tensão chegou ao limite e Rosas chegou a declarar guerra ao Império do Brasil. Para nós, o crescimento do poder dele representava uma ameaça direta às fronteiras e ao equilíbrio de toda a região. Mas o Brasil não poderia simplesmente invadir a Argentina. Precisava encontrar aliados entre os próprios inimigos argentinos de Rosas. Então, o governo de Dom Pedro II iniciou uma das jogadas diplomáticas mais brilhantes da nossa história. O Brasil financiou e articulou a formação do Exército Grande, unindo nossas tropas aos rebeldes argentinos e às forças uruguaias. O comando-geral da aliança era de Justo José de Urquiza, mas as forças brasileiras eram lideradas pelo lendário Conde de Caxias. O Brasil forneceu uma esquadra naval poderosa, artilharia, um empréstimo gigantesco e uma divisão imperial com 4.000 soldados veteranos. O Império não era apenas um aliado secundário, era a principal força que sustentava militar e financeiramente o avanço contra Rosas. Urquiza possuía muitos homens e cavalos, mas não tinha a estrutura naval necessária para atravessar os grandes rios da região. Foi a Marinha Imperial que transportou tropas, canhões e suprimentos, tornando possível a marcha em direção a Buenos Aires. Em dezembro de 1851, navios brasileiros forçaram a passagem de Toneleiro sob intenso fogo das baterias leais a Rosas. Enquanto 4.000 brasileiros seguiam com Urquiza, o grosso das tropas imperiais permanecia preparado para desembarcar próximo à capital. Rosas não sabia de onde viria o ataque. Se enfrentasse Urquiza, os brasileiros poderiam desembarcar diretamente em sua retaguarda. Essa ameaça manteve parte das forças de Rosas presa próxima a Buenos Aires e limitou suas opções antes mesmo da batalha. Na manhã de 3 de fevereiro de 1852, os dois exércitos se encontraram em Monte Cazeiros, nos arredores da capital. Quase 24.000 aliados bateram de frente com 22.000 soldados fiéis a Rosas, formando um combate colossal. Foi uma das maiores batalhas campais da história da América do Sul. A divisão brasileira ocupou o centro aliado. E aqui está o detalhe que pouca gente conta. Coube aos brasileiros atacar o setor mais fortificado da linha inimiga. Eles miraram no Palomar e em Cazeiros, o núcleo duro da defesa. Os brasileiros avançaram sob o fogo da artilharia rosista. Nossa infantaria atacou construções concentradas de munição, destruiu os canhões e quebrou brutalmente o centro do exército de Rosas. Após aproximadamente 4 horas e meia de combate pesado, as forças do ditador ruíram completamente e a principal defesa desapareceu. Era o fim do conflito. Os aliados tomaram cerca de 40 canhões, 2.000 prisioneiros e 3.000 cavalos inimigos. Foi uma derrota esmagadora. Curiosidade que pouca gente sabe: Rosas fugiu do campo de batalha disfarçado e ferido. Ele pediu asilo ao cônsul britânico, embarcou num navio da Marinha Real e foi exilado na Inglaterra para nunca mais voltar. Mas a história não terminou no campo de batalha. Depois da vitória, começou a disputa para decidir quem receberia o mérito. Caxias chegou a Buenos Aires no dia seguinte. O diplomata Honório Hermeto percebeu que Urquiza tentava diminuir o peso brasileiro. Os dois chegaram a discutir seriamente nos chamados Incidentes de Palermo. Então, veio a demonstração que ninguém esconderia. No dia 20 de fevereiro de 1852, foi dada a ordem. A divisão brasileira entrou marchando no centro de Buenos Aires. Com suas bandeiras desfraldadas e bandas militares tocando, exibiram a força do Brasil no coração político da antiga potência rival. Relatos descrevem os soldados do Império passando de maneira imponente sobre o Arco da Recova, enquanto Honório Hermeto acompanhava a cena.
Para os nossos militares, escolher essa data exata representava uma reparação simbólica pela derrota contra os argentinos em 1827. O Brasil não anexou Buenos Aires e suas tropas começaram a deixar a Argentina de forma pacífica no início de março. Mas o objetivo nunca foi conquistar território. A queda de Rosas reduziu a ameaça ao sul e preservou o Uruguai e o Paraguai. Fortaleceu a livre navegação dos rios e consolidou o Império como a maior potência militar e diplomática da região. Para a Argentina, Caseros abriu o caminho para a Constituição de 1853. É impossível saber o que aconteceria sem o Brasil. A oposição talvez derrubasse Rosas algum dia, mas nunca vamos saber. Porém, naquele momento histórico, o Brasil não apenas atravessou uma fronteira com o seu exército, ele ajudou a mudar o caminho da Argentina. Comenta Rosas se você chegou até aqui.